Eu comecei em 2008, eu estava há pouco tempo casada, eu casei em 2007, e meu marido Ah, sempre foi empresário e sempre me estimulou a isso, né? Ele falava para mim, é a liberdade, é a tal da liberdade de tempo, né? A gente casou em aham, 2007, já com o intuito, eu tinha já o firme propósito de ter as minhas filhas cedo, assim, eu queria ter filho cedo, não queria demorar, não. E aí, ah, a gente pensava isso, é super importante a gente ter essa liberdade. Imagina se eu trabalhasse 8 horas por dia. Ele sempre trabalhou muito, apesar de ser... A gente pensar, não vamos glamorizar um empresário, não, que o empresário tem, trabalha na beira da praia, faz o que quer. Não é isso não, viu, minha não, gente? não é isso Já não. vamos partir para a realidade que não é isso não. Mas a gente tem a liberdade de tempo. E o que é essa liberdade de tempo? É ter o poder me organizar. Eu me organizo e faço o meu horário do jeito que eu quero. Eu não sou obrigada a ficar de 8 às 18, sabe? Não tem aquele horário certinho, né? E eu sou de Brasília. Aqui em Brasília a gente tem um clássico, né? Uma tradição que é ir para o serviço público, né? As pessoas já se formam pensando qual é o Aham, concurso que a gente vai prestar, né? Isso é um clássico aqui em Brasília. E eu não queria isso. isso para mim. Então eu cheguei a estudar para concurso, eu admito a minha culpa, cheguei a estudar para concurso, mas não me identifiquei. E aí, no Aham, início de 2006, eu trabalhei numa empresa de consultoria como a que eu tenho hoje, super me identifiquei, achei aquilo o máximo, mas ficou aquela coisa na cabeça, sabe? Aí, em 2006, tive a oportunidade de morar fora, morei fora um tempo, voltei. No segundo semestre foi quando eu estudei para concurso. E aí, em 2007, foi quando eu conheci a minha sócia. E aí, na época, ela já tinha um filho pequeno, ou estava para nascer, não me lembro, e ela também queria essa história da liberdade, né? E ela também gostava de aham. trabalhar na área de produção de alimentos, mas não queria aquela coisa fixa. Então, foi quando a gente resolveu se juntar para desenvolver a empresa. Então, a gente abriu a empresa efetivamente dia 2 de maio de 2008. Então, ela fez agora, acabou de fazer aniversário, 13 anos. Que Ela ficou legal. comigo quase 2 anos. Aí depois a gente desfez a sociedade porque ela começou uma empresa de congelados e de buffet. E aí ela começou a ir mais pro lado dessa outra empresa e eu acabei ficando com a empresa de consultoria. Então hoje eu sou sozinha, né? Mas tive uma Ah, sócia e foi muito bom, assim, porque a gente construiu muita coisa boa juntas, sabe? Foi muito legal. Eu gosto muito de trabalhar em dupla, sabe? Eu acho muito bacana a gente trocar ideia. Eu sinto falta disso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha para mim, tenho ainda hoje, né, que o meu objetivo não era eu ter uma mega empresa com um monte de cliente, um monte de gente trabalhando comigo, não era o meu objetivo. Eu gosto de ser consultora, então eu não queria ser uma mega empresária contratando um monte de gente para trabalhar e eu ali sentada olhando. Falo que eu levei 3 tapas na cara, né? O primeiro foi uma amiga minha, Paloma, que foi o meu primeiro tapa na cara, que ela sempre me falou isso. Você gosta de ensinar, por que você não dá aula? E hoje ela é professora, ela me chama direto para dar palestra para ela. Meu segundo tapa na aham. cara foi uma amiga professora também, é de outra área, mas ela é amiga professora, que ela falou, Carol, você tem didática, você gosta de ensinar, por que você não dá aula? E eu nunca fui para a área acadêmica por causa do horário. A questão do horário pegava sempre muito para mim, porque a faculdade eu teria que dar aula à noite, eu sou extremamente diurna, então quando dá 9, 9:30 da noite, eu já tô assim, ó. Sabe, se eu não estiver aqui Aham. ativa na live, por exemplo, se eu estiver parada, eu já tô assim. Então, eu Já gosto de tô. acordar cedo e terminar meu dia cedo, sabe? Então, eu não queria Aham. dar aula por causa disso. E aí, meu terceiro tapa na cara foi minha cunhada, que me apresentou o digital. Falou, Carol, mas por que você não faz isso pela internet? Falei, não sabia dessa possibilidade, vamos ver essa possibilidade. E aí foi que eu abri o Domínio as Boas Práticas, para Legal. dividir aí com os nutricionistas, consultores, quem tá aí começando, né? Eu tenho muita gente que tá começando assim, que nem sabe para que lado vai, ou querendo mudar, né? Ai, Carol, eu trabalho na clínica há um tempão, mas tô cansada. Ou trabalho em Yuan e quero passar para Pra consultoria. consultoria. Sejam muito bem-vindos ao Domínio das Boas Práticas. Esse é o nosso objetivo. Eu formei em 2004, então quando eu me formei, nem existia a RDC 216. É. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu falava, gente, a minha professora não me ensinou isso, que absurdo. Aí depois que eu falei, cara, ela não me ensinou porque não tinha, né? Eu falava, gente, eu não aprendi isso na faculdade. E na nossa época,
tanto não tinha na faculdade, na minha época, não tinha na faculdade e também não tinha na internet. Hoje em dia a internet é um mar de informações, né? Na época que eu me formei não tinha nada disso. Então, hoje em dia, como você bem falou, hoje em dia a gente tem um mar de informações, né? Pessoas aqui como a gente que está disposta a dividir o dia a dia, dividir a prática e mostrar como funciona na prática. O pessoal vira e mexe me pede isso. Fala, Carol, mas como é que você faz isso na prática? Né? Aí eu vou lá e mostro como é que eu faço. Ai, como é que é? Porque tem muita gente que ensina a teoria também, né? Eu vejo aqui no Insta muitas pessoas mostrando a teoria. Mas e na mão na massa, lá na prática? E eu sou a pessoa da prática. Eu falo que aqui no meu Insta a prática é a palavra de ordem. Pratiquem. Pratiquem que a prática leva à confiança, não leva à perfeição. A prática leva à confiança. A gente só tem confiança do que a gente está fazendo quando a gente pratica, né? Então, eu gosto muito de dar orientação. Ah, Carol, qual é a primeira orientação que você me dá? Eu estou começando agora com a primeira orientação. Estuda e pratica. Né? O consultor, qual que é o benefício do consultor para o empresário? É a gente trazer a informação facilitada para o empresário, é a gente trazer a informação mastigada para ele. Ele está te contratando para ele otimizar o tempo dele, otimizar os processos dele, enfim. Então, o objetivo do consultor é esse. Então, é isso. A gente tem que estudar muito e praticar muito para quando qualquer dúvida que aparecer, você tá ali, ó, na ponta da língua com a solução. Se você não souber, você sabe onde procurar, você sabe a quem recorrer, né? Então, a função do consultor é essa, é a gente tá com tudo na ponta da língua para a gente passar para o nosso empresário. Na pandemia, eu lembro que teve uma cliente que ela me ligou muito preocupada. Ela falou, ai, Carol, eu tô com medo de reabrir porque eu vi que são muitas exigências, os meus amigos donos de restaurantes estão com o cabelo em pé porque é muita exigência, é muita dificuldade. Aí eu falei para ela, vamos marcar uma reunião? Vamos fazer um checklist? Eu desenvolvi um checklist baseado na legislação de reabertura, montei um planejamento de reabertura. Vamos marcar uma reunião para a gente poder passar esse checklist e verificar realmente o que você precisa fazer? Quando a gente bateu o checklist, era 2, 3 itens que ela precisava adequar. Por quê? Porque ela já tinha boas práticas. Então, a pessoa que está batendo cabeça, está com o cabelo em pé, é porque não tinha boas práticas, né? E a gente está no momento de prevenção aí, que boas práticas é a palavra de ordem. Eles falam higiene, mas é boas práticas, né? Intensificação de higiene, intensificação de cuidados, intensificar as boas práticas. O que tem de diferente? Tapete sanitizante na entrada, que eu já pedia, tinha vários clientes meus que já tinham, que eu pedia para botar um tapete na entrada da cozinha. O uso de máscara. O uso de máscara é diferente porque não tem recomendação de uso de máscara dentro de cozinha, né? E aí agora é obrigatório, pelo momento que a gente está. O tapete sanitizante, que eu já solicitava para os meus clientes, mas alguns não usavam e se tornou obrigatório. A aferição de temperatura, que não tinha antes. Mas são pequenos detalhes. Se a gente parar para ler a legislação como um todo, ela é a intensificação de boas práticas. Alguns cuidados no serviço, né? Por exemplo, dos talheres embalados, do serviço, não expor o serviço direto na mesa, aguardar a chegada do cliente. Esses detalhes, assim. Mas nada que seja mirabolante, meu Deus, eu vou ter que mudar a estrutura do meu estabelecimento. Não, a gente está lidando com uma realidade que ela é totalmente fora do quadradinho, né? Assim, ela é totalmente fora, não assim, uma realidade à parte, né? Eu até expliquei isso no meu Insta, que eu desenvolvi, nesse momento pós-pandemia, um POP de prevenção ao Covid-19. Carol, mas eu posso escrever um POP, eu posso desenvolver um pote, um pote. Eu posso criar um POP, eu posso desenvolver um POP? Pode e deve. Se você tem uma necessidade de você ter um procedimento padronizado e um controle desse procedimento, pode e deve, né? Então, eu desenvolvi um POP de prevenção ao Covid-19. O que vinha nesse POP? Essas orientações de higienização, essas planilhas de controle, de entrega de EPI, que eu já orientava o meu cliente, mas muitos não faziam. Então, controle de entrega do EPI, controle de temperatura dos colaboradores, as orientações específicas, os adesivos educativos específicos para essa área, né? Então, tudo isso faz parte da nossa pasta de Covid, né? Da nossa pasta de prevenção Covid-19. Agora que a gente tem que lavar a mão, meu Deus, tem que lavar a mão. Gente, sempre teve, né? Que, inclusive, eu achei um pouco assustador esse negócio do álcool, que eu falei, a gente vai desandar com essa história de álcool, que o povo vai começar a passar álcool, vai começar a não lavar a mão, né? Mas eu vi que eles bateram muito forte nessa história de tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Lavar a mão é melhor do que passar o álcool. Isso eu falo 391 mil vezes, mas precisa, né?
bater na cabeça. E às vezes eu chego no estabelecimento e pergunto, né? Como é que você lava a mão? Ah, eu passo álcool. Não, não, não. A pergunta foi como você lava a mão. Lavar a mão não é passar álcool. Então, esse hábito do passar o álcool, eu acho ele, inclusive, assustador por causa disso. Porque o ideal é a gente fazer a lavagem de mãos e depois passar o álcool. Mas se você não passar o álcool, tá tudo bem. Você fez a higiene correta das mãos, né? Então, nesse momento pós-pandemia aí, eu fiquei até preocupada com isso, da mania do povo de agregar essa mania de só passar álcool, né? Eu achei ligeiramente assustador, eu fiquei com receio, mas até que o pessoal, assim, do governo como um todo, bateu muito na questão a mídia bateu muito na questão de lavar a mão, né? A importância da higienização das mãos, que é muito mais importante do que passar o álcool, né? Mesmo porque, não sei se você tem essa realidade aí também, o povo passa álcool assim, né? Passei o álcool. É, assim mesmo. Não adianta Bate na calça, né? faz assim, ainda faz assim, né? Gente, pra que passar o álcool? Ou você passa o álcool, e aí você tem que friccionar. Isso, inclusive, tá escrito na embalagem do álcool. Alguém lê? Quem aqui lê embalagem de álcool, minha gente? Ninguém lê embalagem de álcool. Tá escrito lá que você tem que friccionar, que você tem que aquecer para poder ativar. Mas ninguém faz isso. A pessoa faz assim. Pronto, passei o álcool. Não adianta para nada, né? Então tem que fazer o processo correto. Por isso que eu sempre bato na tecla que é muito mais importante a higienização das mãos do que o passar o álcool, né? É o que eu falo sempre da gente usar o porquê, né? É a palavra mágica que você deve usar sempre, em todas as suas explicações. Sempre, em todas as minhas explicações para todos os colaboradores eu uso o porquê. Sempre que a gente explica o porquê, a gente convence muito mais fácil, né? Ele entende. Não é simplesmente eu passei uma regra. A partir de hoje não é para passar álcool, tem que lavar a mão. Mas por quê? Eu sempre usei o álcool, sempre deu certo, né? Por que agora não pode mais? Como assim? O álcool é tão bom. Não, por que não pode? Porque a lavagem de mãos, a gente vai passar o sabonete, você vai ter uma fricção, então você vai fazer uma higienização mecânica e não só... É lógico que a gente não usa essas palavras complicadas com eles, né? Porque muitas vezes eles não compreendem. Então você vai esfregar para poder tirar a sujeirinha e não só fazer assim, tem que lavar direito, porque quando você faz assim, você só tá dando banho na bactéria, você não tá realmente removendo ela, você não tá tirando ela por completo. Então eu gosto sempre, toda vez que eu vou fazer qualquer explicação, eu gosto de falar o porquê bem explicadinho para poder entrar na cabeça deles, né? Que muitas dessas orientações que a gente dá foge da zona de conforto deles, né? Mas eu sempre fiz assim, por que agora é diferente? Não é porque agora é diferente, é que provavelmente você nunca tinha recebido essa orientação e agora eu estou te orientando. E aí, você, sabendo a orientação correta, você muda o procedimento, né? Mas toda mudança, ela é complicada, né? Então é importante que a gente explique os porquês para eles poderem entender, absorver e executar. Mas por que a gente identifica o alimento? A gente identifica o alimento... Carol, mas sou só eu que mexo nessa geladeira, eu sei o que tem aí dentro. Não é essa a resposta que a gente ouve? Mas, Carol, só eu mexo nessa geladeira. Ninguém vai mexer, essa geladeira é só minha. Mas por que a gente identifica alimento? Mesmo que seja só um funcionário, só um colaborador que mexe nessa geladeira. Porque eu ouço isso demais, né? Carol, mas sou só eu que mexo nessa geladeira, não precisa identificar, não. Mas por que precisa identificar? Para ele mesmo saber, quando ele produz um arroz, por exemplo, aí ele vai, guarda e identifica aquele arroz. No dia seguinte ele produziu outro. Como é que ele vai saber qual que é o mais antigo, qual que é o mais novo? É importante ele colocar isso para ele poder identificar. E outra coisa, ninguém é infalível, né? Assim, ninguém é insubstituível. Então, e se esse colaborador, ele precisar faltar? E se ele ficar doente? Como é real nesse momento de pandemia se ele pegar o coronavírus? E aí, como faz? Ele vai passar 15 dias afastado. Alguém chega nessa geladeira dele, como é que alguém trabalha com essa geladeira? Se for alguma coisa congelada que dura mais tempo, como é que eu vou saber qual daquelas embalagens foi congelada primeiro? Né? Então, qual que é o objetivo? O porquê, né? Vamos pro porquê. Por que eu tenho que identificar o alimento? Para eu saber quando ele foi produzido e qual a validade dele, né? Qual é o prazo de validade daquele alimento. Em especial quando a gente está no freezer, né? Porque as validades são mais longas. Então, às vezes, a gente guarda duas, três embalagens do mesmo alimento. E como é que eu vou saber qual foi o primeiro? Ah, mas aí a gente coloca em ordem, Carol. Sim, mas e veio... Só mexo eu aqui nesse equipamento. Aí eu coloco na ordem. Sim, se vier outra pessoa aqui mexer. E se você tiver de férias?
E se você faltar, se você ficar doente, como faz? Como é que alguém vai trabalhar aqui? Então, eu tenho um cliente que ele fala isso, que eu acho essa frase dele muito maravilhosa. Ele fala que um cego tem que trabalhar dentro da cozinha dele. Ou seja, tem que estar tudo no mesmo lugar, tudo guardado de forma organizada. Por quê? Porque qualquer um tem que conseguir trabalhar ali. Aquela cozinha não é dele, aquela geladeira não é dele, é da empresa. Então, vários colaboradores têm que conseguir trabalhar ali. Uma comparação aí com a nutrição clínica, né? Por que é tão difícil a pessoa mudar a alimentação? Porque é uma mudança de hábito. Quando a gente fala de identificação de alimento, preenchimento de planilha, mudança de organização, isso é mudança de hábito. Então é muito difícil para eles fazer essa mudança também. Vamos fazer essa comparação. É difícil, né? Se a gente comparar com a nutrição clínica, é o mesmo processo. Então toda vez que a gente entrar com algum procedimento, vai ser difícil para eles entenderem, porque é uma mudança de hábito, né? Então até eles se adaptarem. E por vezes também a gente tem um problema que a gente encontra com colaboradores que tem baixa instrução. Ele é mal e mal ele sabe escrever o nome, exatamente. Aí ele vai precisar do auxílio de outro colaborador para poder ajudar ele ali. Mas que eu acho super possível, super viável. Eu já passei por essa situação várias vezes. E aí o colega tem que compreender isso e ajudar, né? Ele vai e avisa, ó, eu fiz um molho de tomate aqui, você bota uma etiqueta para mim, por favor? Mas ele tem que levar até o colega pedir, né? E faz e funciona super bem. Normalmente funciona super bem, né? Porque os colegas compreendem a dificuldade, né? E até eles compreendem o seguinte, que eu acho isso muito bacana, assim, eu nunca tive problema quanto a isso, assim, não, ele não sabe ler, o problema é dele. Nunca tive esse tipo de problema. Pelo contrário, eles falam, não, coitado, Não, ele não eles sabe abraçam, ler. né? Eles abraçam Ele a não causa. sabe ler, se eu não ajudar ele, ele vai perder um emprego e ele precisa desse emprego, eu vou Isso, ajudar eles ele. abraçam a causa. Eu acho isso muito bacana, assim. Ele se coloca, é muito empático isso da parte deles, né? Eu vejo muito essa realidade, muito empático. Por exemplo, eu preciso ajudar ele, porque senão ele vai acabar perdendo emprego, porque ele não consegue cumprir uma exigência, né? Então, eu acho que sempre é muito bacana, eu acho, que eles sempre se ajudam, né? Até pra gente conseguir fazer fluir, né? O nosso trabalho, a gente entender a dificuldade que eles têm ali, né? Porque às vezes. Ai, a equipe inteira, ninguém consegue fazer uma identificação, nunca dá certo e tal. Aí quando você para observar, é isso. Ai, porque metade da equipe não sabe escrever. E aí eles têm essa dificuldade. É real, né? Uma dificuldade real. Então a gente tem que saber lidar com isso também, né? Esses dias mesmo foi muito engraçado. Eu tava no cliente, e aí eu botei no grupo, eu tava no grupo de WhatsApp da cozinha, né? Do pessoal da cozinha. E aí eu cheguei assim. Cara, tem anos que eu trabalho lá e nunca tinha visto aquela área de trabalho tão organizada. Eu cheguei, eu falei, gente, isso aqui dá até dor no coração, assim, mata a nutricionista de orgulho, coisa mais linda, super organizada. Aí fui, botei a foto, botei no grupo e tal. Aí ficou todo mundo. Aí quando eu fui na semana seguinte, eles morreram de rir. Carol, tá todo mundo pegando no pé do Matheus. Que é reforço positivo, é o exemplo positivo, né? Um vai aprendendo com o outro, inclusive, né? Porque vê, falou assim, o fulano fez isso. Isso é legal. Ou pergunta pra ele, ou quando a gente vai na visita, pergunta pra gente. Viu que ele perguntou e que teve abertura, porque tem isso também, né? Tem alguns consultores, alguns nutricionistas que nem dão abertura, né? Eu sou uma pessoa super conversadeira, então super dou abertura pra ele, só perguntar mesmo. Você tem alguma dificuldade? Você tem alguma coisa? Você guardou desse jeito? Por que você guardou desse jeito? Toda vez que eu vejo alguma coisa errada, eu não saio já apontando defeito e brigando, não. Eu pergunto, por que você guardou desse jeito? E muitas vezes me chamou a atenção de que a pessoa falou assim, mas é porque eu sempre fiz assim, ninguém me ensinou de outro jeito, eu faço assim. Ou ensinaram errado também, que eu já passei por essa situação de ter ensinado alguma coisa errada. Sobre a questão da validade. Carol, como é que calcula a validade? Eu fiz uma torta hoje, dia 1º, com validade de 3 dias. Até que dia que ela vale? Na minha conta, eu aprendi dessa forma que a gente conta a partir do dia seguinte, porque você tem 24 horas de validade, né? Em 3 dias, 72 horas de validade. Então, se eu fiz no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, né? Então, você conta 3 dias pra frente. E a pessoa me falou assim, Carol, eu aprendi dessa forma, mas quando eu fui perguntar, era uma estagiária, e ela falou, quando ela foi perguntar para a supervisora falou para ela que contava o dia de produção. Então, contava 1, 2 e 3. Eu falei pra ela, errado não está, porque você tá diminuindo o tempo, né? Mas você vai perder um dia de validade. E aí ela falou assim, não, do jeito que você falou agora fez sentido. Realmente, eu conto 24 horas, 48, 72 horas. Só que
Muita gente aprende dessa forma, que conta o dia, né? Igual a... Exatamente. A comparação que eu fiz foi exatamente essa. Eu falei, gente, é o mesmo princípio da amostra. E ela até, a supervisora dela falou assim, aonde está escrito isso na lei? A sua professora está te ensinando errado. Aí eu falei para ela, você, olha, realmente a legislação não fala em 72 horas, a legislação fala em 3 dias. Mas se você fizer a comparação com a legislação da amostra, a legislação da amostra fala sim em 72 horas. Tanto a CBS 5 quanto a instrução normativa aqui do DF, ela fala sobre essa questão da coleta de amostra de 72 horas. Então, o princípio é o mesmo. Quando eu vou fazer a conta, eu conto dia 2, dia 3, dia 4. Então, são 3 dias de validade, né? Se eu considerar o dia de produção, eu vou perder esse um dia, né? Então, se for um dia só de validade, por exemplo, um suco. O suco, a validade é de um dia, né? Se você quiser botar uma validade mais estendida, você precisa fazer uma avaliação do Ministério da Agricultura, sei lá, enfim. A validade de suco é de um dia, de maionese, um dia. Então, se eu produzir hoje, por exemplo, 8 horas da noite, o restaurante fecha às 10, 11, eu vou jogar fora? Ou ela pode valer amanhã para o almoço? Teoricamente, ela poderia valer amanhã para o almoço, né? Porque eu ainda tô dentro das 24 horas. Então, se você considerar que é só o dia de produção, você já perdeu aquele alimento, né? Então, enfim, eu penso dessa forma. E aí, quando eu expliquei essa questão do 24... quando eu expliquei essa questão do 24, 48, 72 horas, ela falou, Carol, faz total sentido. Realmente, né? Mas ninguém tinha explicado isso pra ela. A pessoa falou assim, não, é 1, 2 e 3. Aí eu falei, tá, mas que explicação isso? Você perde um dia, né? Então, quando você explica, é mais uma vez a história do porquê. Quando você explica o porquê, quando você ensina pra ela o porquê de você estar fazendo aquela conta, né? A conta da validade, simplesmente ela recebe a informação, a partir de agora você soma 3, tá? Então, se é dia 2, soma 3, dá 5. Aí ela fala, tá, tô somando, mas por quê? Né? Ela não fixou a informação, ela simplesmente é aquela decoreba, né? É a decoreba. Por que a decoreba não funciona? Por causa disso, que você simplesmente decorou. Aí depois, pronto, apagou, você não lembra mais. Mas se você entende, né? Se você entendeu o porquê, se você entendeu a justificativa daquilo, faz total sentido, né? Para mim, o grande benefício da consultoria é a flexibilidade de horário. E a flexibilidade de retorno financeiro também. Quando a gente está fixo dentro de uma unidade, você, digamos, né? Um nutricionista fixo de 1 ano. Quando você está fixo dentro de uma unidade, você vai receber aquele salário X, padrão. Se você trabalhar mais ou você trabalhar menos, você vai receber aquele mesmo salário. Pode ser que você receba alguma promoção, que você mude de cargo, ok. Mas quando a gente trabalha com a consultoria, o céu é o limite. A gente faz a nossa renda, o nosso, como se diz? Nosso salário, né? Até a gente desenvolve o nosso rendimento conforme o nosso rendimento de trabalho. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu vou receber. Proporcionalmente, né? E às vezes até mais, assim, porque você pode contratar alguém para trabalhar com você, fazer aquilo render ainda mais, né? Então, eu acredito que é um grande benefício. Também. Hã? Parcerias também. Sim, sim. Então, eu acredito que o grande benefício da consultoria é a liberdade de horário e liberdade financeira. E liberdade de horário, como eu falei para vocês, não é eu sentar na praia e agora eu não trabalho mais porque eu sou consultora. Pelo contrário, eu trabalho horrores. Mas eu tenho a minha flexibilidade de horário. Ontem, por exemplo, passei o dia inteiro dentro de casa. Eu não estava trabalhando, estava sentada olhando para o teto. Não. Eu estava trabalhando no escritório, bem tranquilamente no meu friozinho com a minha meinha quentinha, sabe? Se eu estivesse trabalhando dentro de uma one fixa, tava eu lá trabalhando. Mas eu optei por ficar no escritório porque segunda-feira é um dia ruim para fazer visita de consultoria. Hoje pela manhã, mesma coisa. Tava eu aqui bem tranquila dentro de casa. À tarde já saí para fazer visita de assessoria. Outro dia tava eu trabalhando no domingo à noite. Não é que eu tô sentada olhando pro teto. São variações de horário, mas foram opções. Eu optei por isso. Então, como eu optei, esse trabalho que eu tô fazendo, vou abrir um mega parênteses aqui, que eu nem contei isso nos meus stories, eu expliquei muito rapidamente. Esse trabalho que eu fiz, que finalizou domingo agora, anteontem, né? Eu fiz um trabalho terceirizado. Foi uma empresa de outro estado que me perguntaram isso. É interessante fazer parceria com uma empresa de outro estado? Eu estava fazendo, nesse momento, eu estava fazendo esse trabalho. Era uma empresa de outro estado que precisava de contratar para fazer um evento, para acompanhar um evento aqui em Brasília. E precisava do nutricionista para acompanhar esse evento. E ele era de quinta a domingo. Era só no final da semana e início da noite, de 5 às 7. Era um horário
Ruim, final de semana, sabe? Era um negócio meio tenso, assim. Ruim, né, no meu ponto de vista, tá? É porque eu sou diurna, porque eu tenho as minhas filhas, então eu gosto de voltar cedo para É. casa, enfim. Não gosto de trabalhar final de semana, enfim. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma outra pessoa para trabalhar comigo, então eu tava dividindo esse trabalho com ela. Então eu ia só na quinta-feira, ela ia sexta, sábado, domingo. Mas eu poderia pegar esse trabalho, poderia fazer pro final de semana? Poderia. Mas eu estou Poderia. numa posição que eu posso escolher. Então eu escolhi Uhum. por não trabalhar no final de semana. Essa é uma escolha minha de vida que hoje eu posso fazer, né? Hoje, no nível que eu tô tipo, da minha consultoria, no nível que eu tô do meu trabalho, eu posso escolher. Mas por que que eu fui no domingo? Porque era o dia de fechamento do evento. Eu achei que total fazia sentido eu ir lá para auxiliar ela, enfim. A gente estava finalizando finalizando o contato com o cliente e tudo. Fazia todo sentido. Mas hoje é uma escolha minha, por exemplo. O grande benefício da consultoria é esse. A gente ter essa flexibilidade de horário, ter essa flexibilidade de fazer escolhas. Escolher trabalhar em empresas mais próximas de casa para você diminuir a questão de deslocamento. Quando a gente diminui a questão de deslocamento, a gente diminui custo com gasolina, a gente diminui custo com o deslocamento em si, né? Se eu tenho um cliente, entre um cliente e outro, meia hora de deslocamento, é uma visita que eu perdi. Entre ida e volta, é uma hora de visita que eu perdi. Então, a gente traz essa liberdade de você trabalhar um cliente próximo do outro, de você ter essa liberdade de eu poder levar as minhas filhas na escola, buscar minhas filhas na escola, de eu ter a liberdade de eu poder fazer uma viagem, eu não tenho que pedir férias para a empresa, sou eu que determino, me organizo para tirar as minhas férias. Então, eu vejo muito esse benefício da liberdade de horário muito forte na consultoria. E a liberdade financeira em relação a essa questão de eu E consigo eu, crescer financeiramente de acordo com as oportunidades que eu vou abrindo no mercado, que eu vou buscando atrás. Que não é porque agora eu já estou com a empresa estabelecida que eu não vou fazer prospecção de cliente. Então, eu faço prospecção de cliente para poder ter esse crescimento, né? Para poder ir crescendo financeiramente aí conforme a minha necessidade, conforme a minha vontade, né? Eu tenho hoje uma margem para crescer absurda ainda. Eu trabalho na rua muito menos do que eu poderia trabalhar. Só que agora eu divido essas duas energias, né? Eu falo que aqui o Instagram é meu trabalho depois do meu trabalho. Meu trabalho mesmo é a consultoria, né? Então eu divido essas duas energias. Se eu não tivesse dividindo essas duas energias, com certeza eu estaria fisicamente pela consultoria, eu conseguiria dobrar o que eu faço hoje, sabe? Um outro benefício é o ganho de experiências. Muitos clientes demandam diferente. Exato, nossa, maravilhoso. Um outro benefício da consultoria, a gente ter oportunidade de ver casos diferentes, clientes diferentes e você trabalhar isso, né? Você levar a situação de um cliente para o outro, que é o benefício do consultor, né? De você agilizar o trabalho do cliente, você. Como é que foi a palavra que eu usei? De você ser um facilitador, né? Então, quando você traz a experiência de um cliente para o outro, isso é muito maravilhoso. Às vezes, uma experiência que esse nossa, cliente já bateu cabeça e você está levando a solução para o outro, é muito legal, né?